passamos a palavra para a dirigente do segundo módulo, Tabata Lopes. Oi. Prezadas irmãs, prezados irmãos, é com muita alegria que nós estamos aqui nessa manhã calorosa de novembro para dar continuidade a esse seminário que nosso querido irmão Haroldo Dutra Dias, com muito carinho, veio lá de Belo Horizonte com o fruto das suas pesquisas, dos seus estudos, de tudo isso que ele traz para nós hoje como um presente. O Evangelho de Jesus, essa mensagem tão maravilhosa e tão necessária a todos nós. Que nós possamos continuar nesse clima de harmonia, nessas vibrações de amor, para ouvir a palavra do nosso irmão. Haroldo Dutra, é com você, 1h15. Bom, agora nós vamos começar a falar de algumas coisas, entrar mesmo nesse mundo, né, da cultura e tudo. E eu gostaria de ler um texto aqui. Vamos ver se todo mundo lembra desse texto. Minha mãe era uma alta sacerdotisa e eu não conheci meu pai. Minha mãe, a alta sacerdotisa, concebeu-me e deu-me à luz em segredo. Ela colocou-me em um cesto de vime, calafetou a tampa com piche e deixou-me sobre o rio, do qual eu não consegui sair. O rio levou-me para longe e fez-me chegar. Aí não vou falar o lugar. A pessoa que estava no rio retirou-me das águas e passou a cuidar de mim. De quem que nós estamos falando? Moisés, né? Não, eu estou lendo um relato do rei Sargão I da Acádia. E esse texto foi escrito 2300 anos antes de Cristo. Portanto, quase 500 anos antes do relato de Moisés. Por que eu quis fazer isso? Para dizer o seguinte: nós vamos falar agora de coisas fantásticas. Toda a Bíblia foi escrita seguindo padrões da literatura da época. Então, quando você pesquisa a literatura dos povos que circundavam Israel, quando você pesquisa a cultura daqueles povos do Oriente, vários relatos, várias formas de escrever podem ser encontradas. E essa aqui, esse relato é um exemplo sensacional, que mostra para a gente o seguinte: a Bíblia não pode ser lida ao pé da letra. E não se pode imaginar que os livros da Bíblia são descrições puramente históricas, porque não são. São relatos literários que querem passar uma mensagem. E esses relatos misturam acontecimentos históricos com literatura. Então isso nós temos, olha, um padrão aqui da vida de Moisés. Nós temos outro aqui que é um padrão da saga, que é como o herói nasce. Ele nasce de uma virgem, aí matam todas as crianças, ele sobrevive, depois ele volta. É a história do nascimento de Jesus, mas é a mesma da de Moisés, é a mesma que tem na Índia, em vários lugares, e a maioria dos reis da antiguidade tem essa história. Não é? E o interessante disso tudo é que mesmo no meio espírita tem pessoas fazendo essa leitura fundamentalista da Bíblia.
imaginando que a virgindade mesmo da Maria, morreu mesmo as crianças, lendo como se aquilo fosse uma descrição histórica absoluta. Ao passo que aquilo é, na verdade, um texto que quer transmitir uma mensagem. E agora nós vamos falar sobre isso. Aspectos culturais e literários do povo hebreu, que é o povo que originou os textos bíblicos. Todos os textos da Bíblia saíram desse povo. Nós vamos falar um pouquinho disso. A Bíblia é uma composição de vários livros. Falamos isso aqui, vários livros. O que se pesquisa hoje? Quais os gêneros, quais os estilos literários que tem na Bíblia? Para quê? Para que você possa fazer uma interpretação de um texto. Antes de você interpretar, é preciso saber que tipo de livro é esse. Tem algum padrão literário aqui? E a partir daí você vai fazer a interpretação. Então, por exemplo, o gênero poesia são salmos, é poesia. Você vai ler poesia como você lê os relatos históricos de reis? Não. Então, se eu pego o livro de Crônicas e o livro de Reis, eu tenho relatos de histórias de reis. Como é que o rei nasceu, como é que ele chegou ao poder, o que ele fez de bom, o que ele fez de ruim, e o castigo que ele recebeu pelas coisas ruins que ele fez. Isso é um padrão. Então você pega lá o livro de Crônicas e o livro de Reis, vai contar isso, a história de dezenas e dezenas e dezenas de reis. É um padrão. Esse é um padrão. Salmos é outro. Salmos está escrito em poesia, poesia que tem rima, tem ritmo, tem toda uma estrutura de poesia. Da mesma forma como você não lê o livro Parnaso de Além Túmulo, da mesma forma que você lê o livro Evolução em Dois Mundos de André Luiz. Não pode. Quando você pega o livro Evolução em Dois Mundos, ou o livro Nosso Lar, é uma coisa, o livro Parnaso de Além Túmulo é outra. Não é isso? Então nós precisamos mudar. Entender que na Bíblia existem vários gêneros literários e descobrir os padrões que existem na Bíblia, padrões nesses gêneros literários. Nós vamos falar um pouquinho disso aqui. Eu separei, não vou falar muito, né? Depois eu indico um livro aqui que fala, é bem interessante sobre isso. Olha só. Não. É o padrão de contar uma coisa curiosa aqui. O padrão são uma parábola jurídica. Esse é um padrão literário. Vou mostrar. Como é que funciona esse padrão? Primeiro, conta-se uma história de algo que o rei fez. Geralmente algo errado. Aí chega um profeta para o rei e fala: rei, queria fazer uma consulta. E o rei fala: pode falar, é uma consulta. Tem um caso, e aí ele conta um caso, que é um caso, é uma parábola. E aí ele pergunta para o rei: o que o senhor acha disso? Aí o rei dá uma sentença. Quando o rei dá a sentença, ele fala assim: rei, essa história é a sua história. E conta algo que o rei fez, e o rei percebeu que ele mesmo deu o julgamento para o seu caso. Olha, isso está na história de Davi, que eu vou contar aqui, está em Salmos capítulo 12, está em Isaías capítulo 5, versículo 1, está numa história de Simão o fariseu,
que é em Lucas capítulo 7, versículo 36. Isso é um padrão. Está em Mateus capítulo 21 e em Marcos capítulo 12. Eu vou contar 2 casos e mostrar o padrão. Mostrar para que nós estamos aprendendo isso. É para complicar a Bíblia? Não. Eu até gostaria de falar algo, gente. Certa vez eu fui fazer uma palestra lá em Franca, e no final a senhora falou assim: ai meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para ler agora o Novo Testamento? Porque eu não conheço essas coisas todas. Aí eu disse para ela, não se apavore. Se a senhora ler o Evangelho segundo o Espiritismo e viver tudo que está lá, a senhora vai ser transferida para outro sistema solar, de tão evoluída que a senhora vai ficar. E lá a senhora estuda esses detalhes, porque a essência da moral de Jesus está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós vivermos o que está lá, pronto, resolveu todos os nossos problemas aqui na Terra. Resolveu tudo. Então não vamos assustar não. Isso nós estamos estudando aqui é porque a doutrina espírita é uma doutrina de esclarecimento. A doutrina espírita é uma doutrina espírita que estimula a fé raciocinada. Então o que nós estamos fazendo aqui é explicando o que já está resumido no Evangelho segundo o Espiritismo. Então não precisa ninguém apavorar. Não precisa ninguém apavorar. Aliás, quem viver primeiro o que está no Evangelho segundo o Espiritismo vai evoluir mais rápido. Está lançado o desafio. Bom, qual que é a história clássica desse relato aqui, chamada parábola jurídica? É o caso do Davi. Davi tinha um general, e o general tinha uma esposa. O Davi apaixonou pela esposa do general. O general dele era o melhor amigo do Davi. Aí o que ele fez? Uma guerra lá, o Davi coloca o general dele na frente, assim, né? É como se fosse hoje lá no Rio de Janeiro, você coloca assim no início, né? Não, você entra na favela assim, mas você fica no início, viu? É numa parte que vai ter umas balas, você fica lá. Colocou o general lá, claro que o general morreu e o Davi ficou com a mulher dele. Foi um plano do Davi. Aí, gente, depois que ele fez, e dessa união nasceu Salomão. O rei Salomão nasceu disso. E aí o que acontece? Quando o Davi já estava tendo um caso lá com ela, chega o profeta e pede para falar com Davi, com o rei. Fala: rei, tem um caso para o senhor resolver. Ele fala: não, pode falar. O caso é o seguinte: um homem tinha 100 ovelhas e o vizinho dele tinha uma. Esse homem invadiu o terreno do seu vizinho e roubou a única ovelha que ele tinha. O que o senhor acha que deve fazer? Aí o Davi: esse homem tem que morrer. Tem 100 ovelhas, entra na casa do vizinho e rouba a única ovelha do vizinho. É um maldoso, é um egoísta. Para que vai tirar a única ovelhinha do vizinho? Aí o profeta fala para ele: rei, esse homem é você. Você pode ter qualquer mulher do reino, você foi invadir a casa do seu melhor amigo e roubar a única mulher que ele tinha. E o rei já tinha dado a sentença, né? Já tinha dado a sentença. É um padrão. Esse padrão está nessas passagens todas aqui, ó. Mais de 5 passagens da Bíblia tem esse padrão, e eu vou contar uma aqui, que está no Evangelho. Segue o mesmo padrão da que está no Davi. Quem está anotando, a de Davi está em 2 Samuel capítulo 12, versículo 1 a 15.
E a do Evangelho está em Lucas capítulo 7, versículo 36 a 50. Que história é essa? Jesus é chamado para almoçar na casa de um fariseu chamado Simão. E acontecem umas coisas estranhas nesse almoço. Eu reservei essa passagem para a gente comentar o quanto que é importante conhecer a cultura para a gente entender a mensagem. Aconteceu um tanto de coisa estranha. E durante o almoço, chega Maria Madalena. A gente sabe que é Maria Madalena porque Humberto de Campos revela isso. E começa a chorar, e as lágrimas dela lavam os pés de Jesus. Ela enxuga os pés de Jesus com os cabelos, pega um perfume que as prostitutas tinham, era uma espécie de óleo, né? Na verdade, eu sou obrigado a dizer que ela ficava com um cliente, depois, para higienizá-lo, jogava um óleozinho para ficar perfumada para o próximo. Então ela pega esse óleo todo e derruba e joga nos pés de Jesus. Isso por trás. O fariseu que está comendo com Jesus vê isso e fala assim para Jesus: você não é profeta nada. Se você fosse profeta, você saberia que tem uma prostituta te tocando. Porque para os costumes da época, eles imaginavam que se uma pessoa impura te toca, você fica impuro. Eles acreditavam nisso, não é? Mais ou menos como alguns espíritas acreditam. Se você conviver com alguém que fuma, aí você vai para um umbral. Se você acolher alguém que bebe, aí você fica inferior também, não é? Tem fariseu no espiritismo também, tem muitos. Então ele criticou Jesus. Aí Jesus conta uma parábola para ele. 2 homens, um devia $1 milhão e o outro devia $1. Eu estou atualizando, colocando linguagem moderna para a gente entender, mas é mais ou menos isso. Um devia $1 milhão e o outro devia $1. Mas nenhum dos dois tinha como pagar. Porque se você não tem nenhum dinheiro, R$1 e $1 milhão é a mesma coisa. Você não tem, não é? Você está sem dinheiro, R$100 é caro, você não tem dinheiro nenhum, R$100 é a mesma coisa de $1 milhão, não é? Você não tem, não é assim? O senhor, que era o credor na parábola de Jesus, chama os 2 devedores e fala assim: quanto você me deve? Ó, devo $1 milhão, devo muito. E você? Ó, devo R$1, $1. Vocês 2 estão perdoados, não precisa me pagar nada. E aí Jesus pergunta: quem vai amar mais o credor? O que devia $1 milhão ou o que devia R$1? O fariseu responde: o que devia $1 milhão deu a sentença. Aí Jesus vira para ele e fala: essa parábola é sobre você, Simão. É sobre você. É a mesma, não é a mesma estrutura aqui do rei Davi? Não é o mesmo formato? Agora vamos entender o que aconteceu nessa passagem. Na época de Jesus, as pessoas viviam em aldeias pequenas, pequenininhas, 100, 150 pessoas, 200, pequenos lugareiros.
quando vinha alguém de fora comer na sua casa, sobretudo quando era uma pessoa ilustre, famosa, a aldeia parava, as casas ficavam abertas, né? Ficava tudo aberto, e a aldeia inteira ficava vendo o almoço. Isso era comum, era um acontecimento. Então ficavam as pessoas almoçando aqui e todo mundo vendo e participando. Aquilo era o evento da aldeia. Vocês imaginam? Era o acontecimento mais importante. Então vocês imaginam que Jesus foi almoçar na casa de Simão o fariseu. Imagina a multidão que tinha ao redor dessa casa para ver o almoço. E como é que era o almoço nessa época? É uma mesa, a mesa é baixa, e você, para comer, você tinha que se inclinar na mesa. Então você ficava de joelho, colocava os pés para trás, e a mesa tinha posições, viu, gente? Então tinha a posição do dono da casa, a posição do convidado. Pelas posições você identificava a importância das pessoas. Esse era o esquema. Por isso que Madalena consegue entrar. Porque às vezes alguém pergunta assim: mas como é que Madalena consegue entrar? Sabe por quê? A pessoa acha que naquela época tinha apartamento de 10 andares. Aí Jesus chegou, pegou o elevador, subiu o elevador, entrou na sala, aí sentou na cadeira, na mesa. Mas não tinha elevador, não tinha mesa, não tinha isso. Não é assim que funcionava. Está vendo como que a gente tem que ir até lá para entender? Não tem que ir lá entender a cultura? Eles comiam assim. E como é que era a comida? Você pegava o pão, tinha o azeite, tinha lá o tomate, a berinjela, o peixe. E não tem garfo, faca, não tem essas coisas. É com a mão. Então, aquela vasilhinha, todo mundo enfiava a mão e ia comendo um pedaço de pão. Era assim que era a refeição. E a aldeia toda vendo. Se alguém chegar na sua casa, digamos que você receba um convidado, você está na sua casa, bate, toca a campainha, ou bate na porta, ou toca o interfone. Aí a pessoa fala assim: pois não, né? Não é que você fala? Oi, aqui é o João. Ô João, bom dia. Se é uma pessoa conhecida, né? Você vai dizer: bom dia, bom dia. Ô João, vamos entrar. Não é assim que você fala? Vamos entrar. Aí a pessoa entra, o que você fala para ela? Senta. Não é isso que a gente faz? Senta um pouco. Você quer beber alguma coisa? Uma água, um suco? Não é assim que a gente faz? Né? Cumprimento. Lá em Minas você tem que dar os 3 beijos. Dá os beijos, não tem jeito. Mas o mineiro, quando vai para fora, para a Europa, passa aperto, porque o europeu não beija, né? Então você chega, vai cumprimentar a esposa de alguém, com 3 beijos, o marido já acha que é assédio sexual, porque eles não encostam, né? Boa tarde, boa tarde. Então olha como é que os costumes. Então ele fala: senta, você dá um beijo, oi, bom dia, aperta a mão, senta. Você quer beber alguma coisa? Não é assim que a gente faz? Na época de Jesus, quais eram as regras de hospitalidade? Porque imagina você chegar na casa de alguém. Eu chego na casa da Tabata, bato lá na porta, ela abre: oi, tá, boa tarde. Aí ela não responde. Vim aqui para conversar com você. Ah, sim. E ela não fala nada. Já começou a ficar esquisito, não ficou? Começou a ficar esquisito. Aí, como eu tenho que conversar com ela, eu falo: não, eu vou entrar para conversar. Aí ela entra, chega na sala da casa dela, ela em pé, eu em pé, e ela não convida para sentar. Está esquisito? O que você vai interpretar? Ela não quer me receber, mas foi ela que convidou. Você fala: mesma coisa, ela me convidou para vir na casa dela. Cheguei, não deu bom dia,
não convidou para entrar, não pediu para eu sentar. Aí eu sento. Nada de oferecer uma água, nada. Você fala, tem alguma coisa esquisita nisso. Na época de Jesus, quando alguém chegava na sua casa, basicamente, você fazia 3 coisas. A primeira, o bom dia, vamos entrar, era um beijo. Você dava um beijo. Então a pessoa chegava, se fosse alguém igual a você, você dava um beijo na face. Se fosse alguém, um mestre, por exemplo, que você estava recebendo, você dava um beijo nas mãos. Nas mãos. Então, olha as convenções sociais. Você dava um beijo a alguém igual, na mão ou na face. Convidava a pessoa para entrar. Em vez de você falar assim, vamos sentar, porque não tinha cadeira, né? Sofá, não tem isso. Não é assim que funciona. Então o que você oferecia para a pessoa? Você pedia para ela tirar a sandália, porque geralmente era um calor, e aí você molhava os pés da pessoa numa bacia com água. Por quê? Quando você anda no deserto, você está quente, depois vocês experimentem isso. Aqui em Recife agora está na época boa para experimentar isso. Você anda meio-dia até 1h da tarde no sol. Chega em casa de roupa, né? Igual eu assim, calça, blusa social, 1h no sol. Quando você chegar em casa, você tira o sapato ou tira a sandália e coloca numa bacia com água fria. Você vai ver que refresca até o último fio do cabelo. Da mesma forma quando você está com frio. Você está muito frio, você coloca os pés na água quente, esquenta o corpo todo. Então eles já sabiam disso. Como a pessoa andava, porque não tinha ônibus, não tinha táxi, não tinha isso. A pessoa andava quilômetros. Chegava na casa, você dava o beijo, a pessoa entrava, você colocava os pés dela na água fria, ela refrescava, e aí, para dizer para a pessoa que ela era bem-vinda, se fosse uma pessoa muito ilustre, você pegava um pouco de azeite e derrubava na cabeça da pessoa. Hoje nós nunca poderíamos fazer isso. Imagina, a mulher foi para o salão, fez uma escova, chegou nessa casa, você toca azeite na cabeça dela, ela sai na hora, não é? Então era o costume da época. Jesus foi convidado para almoçar na casa de Simão o fariseu. Ao entrar, Simão não deu o beijo em Jesus, não ofereceu água para os pés dele e nem jogou azeite na cabeça de Jesus. Não fez nada disso. Deu para entender agora? Está estranho, não está? Está muito estranho. Muito estranho. Mas havia uma regra no Oriente Antigo, até hoje, no Oriente Antigo. O hóspede não pode reclamar do hospedeiro de jeito nenhum. Você chegou na casa da pessoa lá, ele ofereceu um pão para você, o pão já tem 1 semana, você precisa pegar um martelo para partir o pão, você tem que comer e ficar quieto, não fala nada, porque é uma ofensa gravíssima você reclamar da hospedagem de alguém. Receber alguém no Oriente é coisa muito séria. Eles levam muito a sério a hospitalidade. Então Jesus ficou calado, falou nada, reclinou na mesa, ajoelhou com os pés para trás e começou a comer. Aí, gente, sabe quem chega por trás? Maria Madalena. O que ela faz?
ela começa a beijar os pés de Jesus, começa a lavar os pés de Jesus com lágrimas e usa todo o óleo que ela tinha para jogar nos pés de Jesus. O que ela fez? Ela recebeu Jesus do jeitinho que tem que receber. Ela fez aquilo que o anfitrião da casa não havia feito. Então, de um lado, um dono da casa, fariseu, que observava a lei, homem religioso, seguidor da religião, mas que fez a maior falta de educação com Jesus. Do outro lado, uma prostituta que fez tudo aquilo que o religioso não fez. Você chegou na casa da pessoa lá, ele ofereceu um pão para você, o pão já tem uma semana, você precisa pegar um martelo para partir o pão, você tem que comer e ficar quieto, não fala nada, porque é uma ofensa gravíssima você reclamar da hospedagem de alguém. Receber alguém no Oriente é coisa muito séria, eles levam muito a sério a hospitalidade. Então Jesus ficou calado, falou nada, reclinou na mesa, ajoelhou com os pés para trás e começou a comer. Aí, gente, sabe quem chega por trás? Maria Madalena. O que ela faz? Ela começa a beijar os pés de Jesus, começa a lavar os pés de Jesus com lágrimas e usa todo o óleo que ela tinha para jogar nos pés de Jesus. O que ela fez? Ela recebeu Jesus do jeitinho que tem que receber. Ela fez aquilo que o anfitrião da casa não havia feito. Então, de um lado, um dono da casa, fariseu, que observava a lei, homem religioso, seguidor da religião, mas que fez a maior falta de educação com Jesus. Do outro lado, uma prostituta que fez tudo aquilo que o religioso não fez. E Jesus, o que Jesus fez? Por caridade ficou calado, não falou, por caridade. Mas aí o Simão vai provocar Jesus de uma forma agressiva, com falta de educação, porque ele estava recebendo Jesus na casa dele, começa a ridicularizar Jesus. Fala: se você fosse profeta de verdade, você saberia que tem uma prostituta te tocando. Sabe o que o Simão não tinha entendido? Que para Jesus não é o impuro que se tocar em você te torna impuro. O puro, se tocar o impuro, purifica quem está impuro. Essa que é a regra do Evangelho. Essa que é a regra. Se você está espiritualizado, você vai ser colocado no seu trabalho, na sua família, no meio de pessoas que não são espiritualizadas. Sabe para quê? Para você espiritualizá-las. Se você é uma pessoa paciente, você vai ser colocado no meio de gente nervosa, para você pacificá-los. Se você é uma pessoa educada, estudiosa, você vai ser colocado no meio de gente ignorante. Para quê? Para você educá-las. É assim que funciona. É assim que funciona. Então Jesus faz o quê? Diante daquela agressão declarada, Jesus conta a parábola jurídica. Assim como o profeta Natã contou para Davi.
ele fala assim: Simão, 2 homens, um devia 1 milhão, outro devia R$1. Ambos foram perdoados. Quem vai amar mais o credor? Aí ele respondeu: o que foi mais perdoado. Aí Jesus fala: Simão, esse é o seu caso. Eu entrei na sua casa, você não me deu beijo, você não lavou os meus pés, você não me derramou óleo, mas essa mulher beijou os meus pés. Olha só, ela não beijou nem a face nem a mão, beijou os pés de Jesus. E os pés eram considerados imundos. Então Madalena, naquele momento, ela foi tomada de tanto amor que ela se humilhou diante de Jesus. Ela pensou: eu não sou digna de beijar a face e as mãos dele, então eu vou beijar os pés dele. Como ela não tinha água, ela lavou os pés de Jesus com lágrimas. E ao pegar o perfume dela, o óleo, e derramar todo, que é um óleo caro, sobre os pés de Jesus, ela estava dando uma amostra clara de que a partir daquele momento ela mudaria de vida. Mudaria de vida. Então aquele foi o momento da transformação moral de Maria Madalena. Foi o momento em que Maria Madalena estava saindo de uma vida e entrando em outra. E o Simão, que era o dito religioso, não teve um mínimo de sensibilidade para perceber isso, começou a criticar Jesus. Aí Jesus contou a parábola para ele. Isso tudo que eu contei sobre a cultura ajudou a entender a passagem? Não ajudou? Não ajudou? Saber que esse relato é parecido com o do Davi, do profeta Natã, que tem mais ou menos a mesma estrutura, não ajudou? Ajuda. É isso que nós estamos falando. Conhecer a cultura do local onde Jesus vivia é muito importante. Porque vocês imaginavam que esse negócio de lavar pé, de óleo, de dar beijo, alguém imaginava isso? Todo mundo imagina que Simão é um bonzinho, chamou Jesus para almoçar. Não, ele é um sem educação, um orgulhoso, um prepotente. Graças a esses costumes. E outra coisa, Lucas, quando contou essa história, ele pegou um modelo para escrever. Vocês entendem? Mais ou menos quando você está no seu serviço assim, a pessoa fala: olha, estou precisando escrever uma carta comercial. Aí você fala: qual que é o modelo de carta? Olha no Google aí. Começa assim, aí você tem que dizer isso, finaliza. Você não pega um modelinho? Pois bem, Lucas também, para escrever essa história, é uma história real. A história é real. Mas para ele escrever essa história, ele pegou um modelo. E o modelo é qual? É um modelo da chamada parábola jurídica, que está repleto no Velho Testamento. Está dando para entender agora? Os evangelistas, as pessoas que escreveram os livros do Novo Testamento, basearam-se em modelos. Bastava isso para todos nós termos que estudar o Velho Testamento. Porque se você não estudar o Velho Testamento, você não vai entender os modelos que os evangelistas utilizaram. Sem esses modelos, não vai entender, né? Eu vou citar uma aqui agora. Tem uma passagem no Evangelho que está em Marcos capítulo 1, versículo 16 e Marcos capítulo 1, versículo 19, que é quando primeiro Jesus chama Simão, Pedro, né, e André, e depois ele chama Tiago e João. Chama para ser discípulo. Está em Mateus também, capítulo 4, está nos evangelistas. Quando você pega essa passagem de Jesus chamando os discípulos para seguirem, está escrito segundo um modelo.
é o modelo do chamamento para ser discípulo. Isso está lá no Velho Testamento, 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. O profeta Eliseu foi chamado por Elias da mesma forma. E assim vai, eu poderia citar aqui milagres. Os milagres também estão narrados segundo o modelo, modelos de leis. Mas tem uma aqui que é interessantíssimo. Eu só pego aqui, que é um caso também bastante engraçado. Bastante engraçado. Na época de Jesus, e mesmo no Velho Testamento, antes, um homem não conversava em público com uma mulher que não fosse da família dele. Então, se fosse a sua esposa, a sua irmã, a sua mãe, a sua filha, uma prima, você conversaria. Não fosse isso, um homem conversando em público com uma mulher, de jeito nenhum, com uma exceção, num lugar que era o lugar oficial da paquera, do namoro. Isso vai mudando com o tempo, né? Eu não sei aqui no Recife como é que tá. Deve ser, eu não sei os lugares aqui que são os points. Os jovens aí vão poder dizer, né? Você está solitário, está sozinho, quer encontrar um par, já sabe o lugar que você vai, não, a conversa, né? Tem a roupa que você tem que vestir, aquela história da conquista, tem todo aquele ritual que você tem que seguir, né? É complicado, viu, gente? Esse negócio é complicado. Na época, era junto ao poço de água. E a história funcionava assim: estava lá o poço, beber água, todo mundo tinha que beber. Só tinha água no poço, mas no lugar tudo cheio de deserto, poço d'água era um lugar importantíssimo. Funcionava da seguinte maneira: já tinham combinado, né? As mulheres tinham que chegar depois. Então primeiro chegava o homem. Chegava, ficava perto do poço. Aí vinha a mulher com as vasilhas, às vezes vinha com as ovelhas e tudo, né? E a regra era o seguinte: o homem tinha que mostrar para a mulher que ele era forte e conseguia pegar o balde. Então, se você fosse fraquinho, já estava uma dificuldade, né? O balde fosse pesado, se você não conseguisse puxar, já ia ser um problema. Tem que arrumar um amigo para ajudar. Porque o negócio você tinha que provar que era forte, né? Então ela chegava com aquele tanto de vasilha, com ovelha, com cabra, com não sei o quê. Ah, preciso pegar água. Não, pode deixar que eu te ajudo, né? Aí você pegava a água para ela, tirava, dava água para as ovelhas. Aí ela pensando assim, né? Ah, esse dá para casar, porque ele é forte, trabalhador, né? Já vi que ele gosta, é prestativo e tal. E ele pensando assim: essa é para casar. Cuida bem das ovelhas, pega a água direitinho, vai ser uma boa dona de casa. Então o poço de água era o local, um dos únicos locais em que era permitido o homem conversar com a mulher. Era, aliás, o ponto. Era ali que você, né, começava algo mais sério, né? Esse negócio de ficar, gente, não existia não. O negócio de ficar, antes, se ficasse no poço, morria. Não tinha isso não. Era só ir o seguinte: pegava a água, dava uma olhada, você olhava, não, essa é para casar. Ela olhava, esse é para casar. Já tinha que conversar com o pai e marcar casamento. Era assim que funcionava. E vocês vão ver onde que eu estou chegando com isso. E tem várias histórias no Velho Testamento. Os patriarcas todos, Jacó, Isaac, Moisés, onde que eles encontraram as esposas? No poço. Foi lá que encontraram as digníssimas, né?
O primeiro relato, tem vários relatos, para quem estiver anotando, Gênesis capítulo 24, Gênesis capítulo 29 e Êxodo capítulo 2, versículo 15 a 22. Esse relato do poço, ele tem um script, é igual novela. Novela não é assim também? Novela tem um script, tem o bonzinho, tem o malvado faz malvadeza a novela inteira, que tem uma hora que você cansa, né? Até que no final, no último capítulo, e agora é no último minuto do último capítulo, aí vai acontecer uma coisa para ele pagar por tudo que ele fez, né? Então tem um roteiro, é igual a novela. Qual que é o roteiro dessa paquera no poço? É assim: primeiro o homem chega ao poço, depois chega a mulher. A hora que ela chega, aparece uma dificuldade, surge algum problema. Ou ela não trouxe a vasilha, ou ela não tem força para pegar, ou tem alguém lá e não quer deixar ela tirar água. Aí você, valentão, para mostrar que é forte, vai lá, tira o perigo, pega a água para ela, ela se apaixona, não é? Volta para casa, conta para o pai fala: chama esse rapaz para almoçar aqui em casa, quero conhecer esse rapaz. O rapaz é convidado para uma refeição e depois lua de mel, casa, lua de mel, casou, entrou na família. Esse é o padrão. Esse é o padrão. Agora olha que coisa interessante, coisa interessantíssima. Quando tem alguma variação nesse padrão, é sinal de que alguma coisa vai acontecer. Olha que bonito isso, gente. Jacó. Quando Jacó chega no poço, Raquel demora a chegar. Cadê o padrão então? Está rompendo o padrão. Chegam primeiro, quando ele chega lá, já tem uns pastores lá. Ele chega, Raquel demora a chegar. Depois que ela chega, aí ele tem que fazer, dar água lá, e ela vai para a casa do pai dela. Então teve um probleminha na história, não teve? Ela demorou a chegar. O que vai acontecer? O pai dela chama ele para almoçar, marca o casamento. Quem que você quer? Tem duas filhas, tem essa mais velha, que nós estamos querendo casar ela mais rápido, né? E tem a mais nova, que o prazo de validade ainda não está vencido, e deixa ele escolher. E ele já estava apaixonou, ele encontrou, foi no poço, foi com a Raquel, ele quer a mais nova. O pai fala: pronto, é um problema, vou ficar com uma filha agarrada em casa. O que ele faz então? Engana Jacó e manda a Lia no lugar. É por isso que Jacó, gente, era analfabeto, porque ele amava Raquel e não Lia. Estou brincando, né? Ou seja, a demora de Raquel a chegar no poço é um expediente que a pessoa que está escrevendo está utilizando para falar que vai ter um problema nesse casamento. Aí ele recebe a Lia, fala: mas depois ainda não existia Código de Defesa do Consumidor, então você não podia devolver no prazo. Eu quero devolver, não tem devolução aqui em casa. Você casou, vai ficar. Mas eu queria casar com a Raquel. Então você trabalha mais 7 anos para você casar com ela. E aí ele trabalha mais 7 anos com o sogro para conseguir, e casa com as duas filhas. Ficou com as duas. Então é uma história que está contada. Tem uma outra variação que é com Isaac, que quando ele chega lá, não é ele que chega um serviçal dele e pega a água.
Então tem uma variação que na hora do casamento lá, nós vamos ver por quê. Mas a história é essa. Pois bem, para que eu estou contando isso? Eu estou contando isso porque no capítulo 4 do Evangelho de João, Jesus entra na Samaria e o que acontece? Ele chega perto de um poço. Quando ele chega no poço, chega quem? A mulher samaritana. E começa a conversar com Jesus. E Jesus fala para ela assim: eu tenho sede, me dá de beber. Tem uma coisa errada nessa história. Ele que tinha que pegar lá, não é? Mas era esse o caso? Não. Então a história já começa diferente, para mostrar para a gente: opa, vai ter coisa diferente nisso. Vai acontecer um casamento nesse poço? Vai. Mas é outro tipo de casamento. Pede para beber. Ela fala: como é que você, um judeu, pede água para mim que sou samaritana? E eles começam a conversar. E ele fala para ela: você já teve 5 maridos, e o marido que você tem agora não é seu. Ele fala: você é um profeta. E ele fala para ela: se você soubesse quem está conversando com você, você que me pediria água, e eu te daria a água viva. Se você beber uma vez, nunca mais você vai ter sede. Aí ela fica encantada, fala do Messias, aí ele fala do Messias e tudo. Aí o que acontece? Ela vai para casa, conta para os familiares, porque Jesus fala com ela, não é? Ela fala: mas me fala sobre isso. Ele fala: então vai lá na sua casa e chama seu marido. Ela vai, volta, e aí todo mundo fica sabendo que Jesus é o Cristo. Gente, é ou não é a história do namoro no poço? Não é? Não é a mesma? O que tem de diferente nessa história? Muitas coisas. Ela vai descrever um casamento? Vai. Só que um casamento diferente. Vamos falar. Essa é a história da entrada do Evangelho na Samaria. Entrada do Evangelho na Samaria. Nós já falamos que os samaritanos eram inimigos dos judeus, embora fossem irmãos. Porque o povo hebreu era formado por 12 tribos. Eles brigaram, 2 tribos ficaram no sul, sob o comando de Judá, aí virou judeu. As 10 tribos do norte ficaram sob o comando da Samaria, e viraram samaritanos. E eles, que eram irmãos, passaram a brigar, cada um falando: não, o meu Deus não é o seu, o meu não é o seu. Brigaram, separaram, mas era o mesmo povo. João, para falar que o Evangelho entrou na Samaria, ele começa com um relato do encontro de Jesus com uma mulher no poço. O que é isso? É história de casamento, não é? Por quê? Por quê? Por que para falar da entrada do Evangelho na Samaria ele conta uma história de casamento? Eu vou fazer outra pergunta. Como que João conta a história da entrada do Evangelho na Galileia? Bodas de Caná na Galileia. A entrada do Evangelho na Galileia é numa festa de casamento. Por quê? Antes
que alguém responda, porque João era solteiro, estava doido para casar. Não, não é por isso. Não é por isso. É por outra razão. O começo do trabalho de Jesus na Galileia é numa festa de casamento. E o começo do trabalho de Jesus na Samaria é um encontro no poço, que é um encontro de casamento. Como que eu vou saber? Onde que eu vou estudar para descobrir por quê? Imagina que você tivesse queimado o seu Velho Testamento. Como é que você ia matar essa charada? Velho Testamento não serve para nada, vamos queimar. Você queimou o Velho Testamento, como é que você vai resolver esse problema? Porque só se resolve esse problema estudando o Velho Testamento. Só se resolve estudando o Velho Testamento. Vamos lá? Primeiro, eu preciso entender que o encontro de Jesus no poço com uma mulher é um padrão literário que se chama encontro no poço. Jacó casou assim, Isaac casou assim, Moisés casou assim, e tinha vários outros. Então é um padrão. O roteiro é o mesmo. João pegou esse modelinho na internet e usou esse modelo para escrever o evangelho dele. Por que ele usou esse modelo? Porque ele queria transmitir uma mensagem. E onde está essa mensagem? Para nós matarmos a charada dessa mensagem, nós vamos ter que ler um livro do Velho Testamento, que é o profeta Oséias. Profeta Oséias, sobretudo o capítulo 2 e 4 do profeta Oséias. Nesse livro, o profeta compara Jerusalém, que é a capital de Judá, e Samaria, a cidade que é a capital da região Samaria, a duas mulheres. A duas mulheres. E ele chama essas duas mulheres de prostitutas. Por quê? Chamar uma cidade de prostituta? Por quê? Porque essas cidades deixaram de adorar a Deus e estavam adorando a outros deuses, a outros senhores. E só existe um Senhor. Só que eu vou contar uma coisa. Sabe como é que é a palavra Senhor e marido em hebraico? É a mesma, Baal. A palavra é a mesma. Senhor e marido é a mesma palavra. Com base nesse trocadilho, a cultura hebraica construiu um raciocínio. Quando você ama a Deus acima de todas as coisas, você é uma virgem fiel a Deus. Quando você ama outros deuses, você é uma prostituta que tem vários maridos. Nossa, mas que coisa complicada. Não, não é. Não é. Vamos pensar por que não? Você é um pastor que vive no deserto da Palestina. Você olha para o lado do deserto, olha para frente a tenda e a sua família, as ovelhas, um ou duas. Qual que é o relacionamento mais íntimo que você tem? Com seu marido ou com sua mulher. Não é o relacionamento mais íntimo que você tem? É o mais íntimo. Então, para eles, o relacionamento com Deus é sinônimo de intimidade. Por isso que o mandamento é amar a Deus. Tem que haver uma intimidade entre você e Deus. Ou seja, a união da criatura com o Criador é simbolizado por um casamento. Esse
sentido de fidelidade única a Deus, acima de tudo. Se você não tem fidelidade única a Deus, você é uma prostituta. Por quê? Porque você ama vários deuses. Esse aqui é o simbolismo. Então, a entrada de Jesus na Samaria, aquela mulher samaritana, ela representa a Samaria. E a Samaria, quando os hebreus foram tirados da Samaria e levados para a Babilônia, os babilônios colocaram 5 povos naquele lugar. 5 povos. Cada povo cultuava um deus diferente. E depois que eles voltaram para Samaria, eles passaram a ter um culto a Deus que era diferente do culto de Jerusalém. Por isso que Jesus fala para ela: você já teve 5 maridos, fazendo referência aos 5 deuses do passado, e o marido que você tem agora não é teu, como se Jesus dissesse, e a forma como vocês estão adorando a Deus agora não é a correta. E quem é o 7º marido? Jesus. É o Cristo. É o casamento da Samaria com o Evangelho. Percebe? Quando Jesus entra na Galileia, por que a primeira festa é a boda de Caná? Porque a nossa evangelização, a evangelização da nossa alma, é um casamento. É um casamento. Esse é o simbolismo. É um simbolismo singelo, mas profundo, bonito. Por isso que ele encontra com ela no poço. Ele fala para ela: você já teve 5 maridos, o marido que você tem não é seu, o que você tem agora. Aí o que ela fala com ele? Mas quando o Messias chegar, ele vai explicar tudo. Aí ele fala: eu sou o Messias. Ou seja, eu sou o 7º marido. Olha o 7 aí. Aí você não entende, quando você lê essa passagem, você não entende. Eles começam a falar de marido, daqui a pouco já está falando de Deus, de adorar a Deus, não é? Deu para entender agora? Que ela pergunta para Jesus assim: ora, lá em Judá, eles falam que Deus tem que ser adorado no Monte Sião. Aqui eles falam que Deus tem que ser adorado no Monte Gerazim. Aí Jesus fala para ela assim: haverá um tempo em que Deus não será adorado nem nesse monte de Sião e nem no Monte Gerazim, mas em espírito e em verdade. Por quê? Porque a fé move montanhas. Quem tem fé, onde você está é uma montanha. Percebe? Emmanuel tem uma lição que ele diz assim: primeiro nós vamos para a casa espírita, para que o Evangelho entre na casa espírita. Mas vai chegar um dia em que a casa espírita vai ser o nosso lar, a nossa casa, e aí o Evangelho vai entrar na nossa casa, até chegar um dia que o templo vai ser o seu coração. Aí, o dia que o Evangelho entrar no seu coração, onde você estiver é um grupo espírita. O dia que o Evangelho estiver no seu coração, onde você estiver, Deus vai estar. E as pessoas vão sentir. Não era assim com Chico? As pessoas chegavam: eu estou sentindo uma paz, eu estou sentindo uma coisa, parece que eu entrei no céu. O céu é o nosso coração. A sensação é que as pessoas tinham subido. Por quê? Porque a fé move montanhas. Você transporta Deus para dentro de você, né? Ajudou entender esses aspectos para entender a passagem de João? Ajudou? Então agora vamos parar. Nós vamos para a casa de Simão o fariseu fazer uma refeição, mas ele já está evangelizado e vai nos receber com todo carinho.
né? Vou passar para a Tabita e ela vai dar o recado do horário que nós vamos retornar para prosseguir essa viagem. Agradecemos as palavras do nosso irmão Haroldo. Estamos concluindo. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acessem www.amigoespírita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.